Olá a todos, que prazer estarmos juntos. É o último dia do ano, é o último dia da ayuno de Daniel. Estivemos aqui durante esses dias e eu quisiera que vocês hicieran uma retrospectiva de sua vida, porque nossa vida, nós elegimos coisas que nos apontam onde vamos chegar. Exatamente isso. Bueno, nós vamos aí a dar continuidade à nossa leitura do livro de Juan, que diz assim, em capítulo 7 de Juan, versículo 37. E en el último dia, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Está bem, então agora vamos falar sobre isso, porque eu posso falar sobre isso. Porque a sede, por exemplo, estiveram aí dias de fiesta, não? Se disse aqui último dia, então houve outros dias. E imagínate em uma fiesta, gente de todo tipo, parentesco, família, amigos, conhecidos, pessoas que conheces em seu trabalho. Bueno, en este gran día de la fiesta, este último día, já havia passado quizás as risadas, quizás as decepções, a frustração, já havia passado, me refiro, já havia ocorrido muitas coisas. E mire que lindo da parte do Senhor Jesus, que Ele se pôs em pé neste último dia. Exclamou em alta voz, como que querendo chamar muito a atenção. Muito. Para alçar a voz e dizer algo em alta voz, Jesus estava aí invitando, clamando, como hoje dia 31 de dezembro, tantos dias deste ano, tantas coisas passaram, problemas, conquistas, e quando vemos os resultados de nossas alegrias, de nossas tristezas, o que hicimos, se manifestamos a fé, se não manifestamos a fé, guardamos aí. E dijo: se alguno tem sede, que venga a mim e beba. Então, neste ano 2025, seguramente passou muitas coisas. E essas muitas coisas, como já passou em minha vida, não somente neste ano 2025, já passou anos antepassados, que eu tive muitas perguntas, muitas búsquedas, muitas insatisfações comigo mesmo, em lo que eu era. Eu era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa que não compreendia muitas coisas. E pouco a pouco os anos foram passando, me refiro a anos atrás, não estou falando atualmente, mas me refiro a anos atrás.
essas muitas frustrações, essas muitas tristezas que eu carregava, não de servir a Deus, não com as pessoas em si, mas comigo. Quando empecei, o problema empezou, para que você entenda, eu quero que você se ubique para ajudar-te, está bem? Para fazer uso deste último dia do ano, para que o ano 2026 seja diferente, depende de lo que vas a hacer, do que vas a compreender neste live. Então, entenda o seguinte, passaram-se anos em minha vida, e eu fui juntando, eu queria agradar a Deus, eu queria servir a Deus, eu tive perdas, aquela perda falou muito, eu reaccionei a princípio muito mal, depois, pela misericórdia de Deus, Ele me ajudou, Ele me hizo ver a mim mesmo, foi a sua misericórdia. E aquele foi um pequeno start, mas não era o início. Mais adelante, foi aumentando uma insatisfação sobre mim mesmo. Eu fui descobrindo coisas sobre mim mesmo que eu queria cambiar. Eu não sabia como fazê-lo. E isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo em alta voz para você, exclamando em alta voz, dizendo: se alguno tem sede, que venga a mim e beba. Este sede, ou seja, se você não vem, se você não tem sede, você não tem condições de vir a Jesus. Sabe por quê? O que vai passar? Quando você vai a Jesus, como muitos, os fariseus religiosos, outros que buscaram sua sanação, resolveram problemas, pero em sua alma, consigo mesmo, eles não trataram de resolver, não buscaram ir atrás de Jesus para aprender, para desenvolver, para sair da maneira da pessoa que era. Então, essas pessoas que não estão em busca, não têm sede. Sede que me refiro, quando eu hablo de sede na Bíblia, eu creio assim que é sobre a alma da pessoa. Quando a pessoa tem sede, ela está em búsqueda, ela está insatisfeita com ela mesma. Ela vê muitos pontos que têm que ser hablado, resolvido. Então, eu digo uma coisa para ti. Você que está neste estado insatisfeito com quem você é e deseja muito cambiar de vida, muito. Você está em um momento perfeito para vir ao Senhor Jesus e beber. Por quê? Quando estava assim, frustrada, triste, comigo mesmo, legendo na Bíblia, fazendo minhas orações, não sabia como manifestar esta fé. Em alguns casos, eu havia manifestado minha fé em coisas, não só para resolver problemas, pero para superar. Pero quando eu não hice mais caso de nada, não estava mais, porque a pessoa chega ao alto nível de sede, é quando ela já entendeu de tudo a sua maneira. E ela se deu conta de que a sua maneira não funciona. E foi isso que me passou. Então, todas as distrações, tudo aquilo que eu me distraía,
que olvidava de mim, desta área da alma que eu tinha. Porque muitas pessoas que estão me vendo agora, elas disfarçam sua necessidade da alma fazendo, trabalhando, ajudando outros, fazendo muitas coisas que dá certo alívio, certa alegria, mas não uma alegria constante, é uma alegria passageira. Por exemplo, quando eu te ajudo, me alegra muitíssimo, mas essa alegria não queda comigo, porque eu não estou experimentando o que você está experimentando. Me alegra muitíssimo ser usada por Deus, ganhar almas, arrancar a pessoa do inferno, ela conhecer Jesus, saber dar uso à sua fé, saber desarrollar sua fé, sua vida com Deus. Me alegra muitíssimo. Pero a falta que me hace em minha alma, esta alegria não vai solucionar-me. O que eu tenho que fazer é vir a Jesus e falar com Ele, e desahogar-me com Ele, e dizer o que está me passando, em palavras, detalhes de palavras. Quando você é muito sincera, vamos dizer assim, quando você habla com uma pessoa, e você disse a ella, quando você habla a uma pessoa e você é muito sincera, você habla detalhes da sua vida, detalhes daquela pessoa, ou detalhes sobre você mesmo. Porque você está interessada em ajudar ou ser ajudada. Quando uma pessoa tem esta sede, ela vai a Jesus e ela habla de detalhes sobre ela mesma, porque ela ha visto detalhes sobre ela mesma, ela ha prestado atenção sobre ela mesma em relação à festa, não? Com as pessoas, com suas dificuldades, com quizás seus celos, sua envidia, sua inseguridade, sua vanidade. Muitas coisas que ela vai observando dela mesmo, ou seja, quando você passa a observar sobre você mesmo, você se valora. E você vê isso, começa a observar a alma que carga dentro de si. Sua alma é a que tem, que se salva, é ela que sente, é ela que se angustia, é ela que se entristece, é ela que se preocupa, é ela que fica ansiosa, é ela que é incrédula ou crê. E quando você presta atenção e vê todo o seu dolor e habla com Deus, então é quando você é uma invitada, porque você não é artificial. Você não habla com Deus simplesmente para llenar aquele momento de oração e decir cumprir minha tarefa com Deus. Já falei com Ele. Não. É com um relacionamento. Se eu tenho que falar de algo importante com meu esposo, eu tenho que descer com ele e descer a solos com ele. E assim também, quando a pessoa tem essas solas com Deus, que vá a Jesus. E como que eu vou a Jesus, Viviane? Você vai a Jesus quando você eleva seus pensamentos e começa a guardar tudo o que Ele ha falado. Por exemplo, Jesus falou que Ele é o pão da vida, que quem crê nele terá a vida eterna. Você vem a Jesus quando você agarra sua palavra, a palavra dita por Ele, e se baseia e compara o que você está vivendo e disse sobre ti para Ele. Senhor de amor, aqui, por exemplo, se algum tem sede, que venha a mim e beba.
Eu tenho sede. Eu estou desesperada. Eu vejo que eu não estou bem espiritualmente. Eu vejo que sou muito artificial contigo. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser religiosa. Eu he visto, me he dado conta que hablo coisas para ti e depois eu sou outra pessoa no meu ouvido, como que eu não trago nenhuma responsabilidade no que eu digo para ti. E eu não quero mais isso. Eu quero fijar-me no que eu estou dizendo para ti, porque a partir desse momento que eu hablo contigo, Senhor, eu vou sair de cá e fazer o que o Senhor quer que eu haga. Pedir perdão se tenho que pedir, tratar bem, ser outra pessoa. O que tenho eu que fazer? Eu estou aqui lista para isso. Eu quero escutar. Eu quero escutar a verdade, aunque me duela. Bueno, isso, uma pessoa que tem sede, é assim. Ele quer a verdade, não quer a mentira. Então, Jesus chama. Venha a mim. Quando você vem a Jesus, você habla a Ele. E beba. Beba. Beba o que eu he hablado contigo. Beba sobre isso. Hable sobre isso. E ele disse, eu que criei em mim, como ha dicho na Escritura. Então, quizás você ha creído em Jesus porque o pastor falou contigo e te convenceu. Hoje eu te convenci. E foi Pero quando você crê nas palavras de Jesus, por exemplo, quando você vê em cara que eu sorri, quando eu hablo de Jesus, em crer nele, é que resplandece dentro de mim uma força, uma alegria. Porque quem crê nele, como ha dicho a Escritura, não como ha dicho os demais. Nas notícias estão falando, vamos dizer aí, da pandemia, estão falando da morte, estão falando que muitos estão enfermos, com muitas coisas sucedendo. Tem todas essas coisas ocorrendo, não que estamos em pandemia, mas está sucedendo muitas coisas no mundo, que como estamos em nada não sabemos. Ou você sabe coisas de sua família, notícias, informações que te desagradam, entristecem. Mas se você fijar em lo que ele ha dicho, como está escrito na Escritura, mira o que passa, mira que interessante. De lo mais profundo de seu ser, brotarão rios de água viva. Então, se você crê nele como está escrito, então se hoje, chegando na igreja, participando da última reunião, passando esta vigília da virada do ano, se você falar com Deus, assim como eu estou dizendo, crescendo em o que está escrito, dizer as palavras de Jesus para Ele, e realmente crer arriba de todo, arriba de todas as informações, de notícias, de relatos que te ha dado, problemas que ha surgido, e você disse, eu creio em tua palavra. Eu creio em tua palavra. A Bíblia diz que de lo mais profundo de seu ser brotarão rios de água viva. Sabe por quê? A fé é o Espírito de Deus dentro de mim. Quando eu manifesto esta fé, estou sempre manifestando fé de falar com Deus, crendo, não dudando, crendo que estamos nos últimos dias por as señales que ele havia comentado, que muitos vão abandonar Jesus, vão ser enganados, vão dizer que creem em Jesus, pero vive dos vida, uma farsa, uma mentira. Hemos visto isso nos fins dos tempos, como está escrito.
E os que creem se resguardam, miram para si, observam o que passa, porque eu não sou perfeita. Eu continuo tendo sentimentos, mas porque eu creio. Então, aquele sentimento que nasce, que surge de alguma situação desagradável, se eu creio no que está escrito, ou seja, fijar-me em meus olhos e não nos problemas, fijar-me em meus olhos e no que ele disse ou dijo, então de meu interior fluirão rios de água viva. Então, isso, quando surgiu essa revolução dentro de mim, eu tinha muita sede, eu havia falado com Deus em vários momentos a solas, pedido a Deus que me mostrara a verdade, que eu não queria seguir igual, que eu estava lista agora para ver tudo o que eu queria, tudo o que estava mal, porque eu ia exercitar minha fé, eu estava lista para isso. Essa é a sede que Jesus está dizendo. Vem a mim. Te frustrou neste ano, 2025, te viste muitas coisas. Vem a mim. E eu que criei, você pode hasta vir a Jesus, sabendo de tudo o que ele ha falado, falar sobre isso, pero creer é insistir no que está escrito. Não, ou seja, amanhã passou de ayuno, 10 dias depois, 1 mês, 2 meses, e você desanima, não, creer é uma coisa que você se firma em sua vida. Assim como as pessoas estudam e deixam todo para trás, deixam seus familiares e vão para outro país para estudar, para completar sua carreira, enfrentam dificuldades, estão solos, pero o que creem, eles insistem, eles passam por dificuldade, pero permanecem ali. E aquele que crê em Jesus, como está escrito, se você, por exemplo, falar com Jesus hoje, de tudo o que está sucedendo neste ano, você não vai sair da mesma maneira como o ano passado. E você vai escrever uma nova história de sua vida. Porque, mira, esta crença é uma definição a quem você vai passar a mirar. Eu antes mirava para as pessoas, eu antes mirava para meu corpo, para minha vanidade, para meu orgulho. Eu queria ter a glória, eu queria a aceitação. Eu não miro mais para isso. Agora eu quero a verdade. Eu quero Jesus. Eu quero Ele. Quando você chega nesse momento de sua vida que você realmente quer, então você vai se interessar pela palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus interessado a ver os pensamentos de Deus. Você vai à igreja não para cumprir ou os demais te ver. Você vai à igreja porque você necessita falar com Deus. Você habla em casa, você habla no trabalho, você habla no seu dia a dia. Mas na igreja você quer escutar a voz de Deus também. Então você está lista. Você está com sede. Você se propõe a lutar agora, não mais quedar-se às circunstâncias, sendo levado pelas circunstâncias. Não. Você agora é uma pessoa definida que você quer. E nada saca essa certeza, que é crença, é de crer. Por isso Jesus disse, de lo mais profundo de seu ser, brotarão rios de águas vivas. E aí, versículo 39, ele diz assim, pero ele dizia isto pelo Espírito, que os que haviam creído nele haviam de receber. Porque o Espírito não havia sido dado todavia, naquela época. Jesus aún não havia ressuscitado, não havia sido crucificado, quando ele estava descendo isso aqui neste capítulo. Pero agora estamos em um tempo onde Jesus é glorificado. E ele está dizendo que quizás você disse ser bautizado com o Espírito Santo, pero você não vive esses rios de água viva que te brota. Você tem vida para passar para tudo. Não, você
com o tempo você se queda triste, você se deixa levar. Mira, gente, o que eu estou dizendo, que quando eu estou nessa situação mal, eu estava muito mal, e eu te conheci que eu estava mal mesmo. Eu reconheci isso. Estava ainda caminho do inferno, pero ainda na igreja, buscando a Deus. Pero quando eu resolvi assumir, crer, e as escrituras estão dizendo sobre Jesus, te vão aprovar. Quando eu leí, quando Deus me falou a mim, o que Ele me pediu de mim foi algo muito difícil para ser. Que quem crê está disposto a ser. Quem crê, hace sua parte. Quem crê, não importa o que os demais vão pensar de si, é o que passou comigo. E essa certeza é tão grande. Gente, essa certeza é o próprio Deus que lá deu. Foi o próprio Deus que me deu. E eu paguei o preço de cumprir, de obedecer no que a Escritura me pediu, no que o Senhor Jesus me pediu. E eu disse exatamente, independentemente de quem que seja. Eu não estava preocupada com meu esposo, com meus padres, com nada. Eu estava preocupada simplesmente que a palavra de Deus me curara. Era tudo o que eu queria. Todo o que eu queria. E isso sucedeu. E quando isso sucedeu, eu te digo, eu sacrifiquei para Deus. Quando isso sucedeu, gente, eu nunca mais fui na mesma. Nunca mais. Eu fui desenvolvendo minha vida com Deus. Eu nunca mais dei passos para trás. Não. Não fui perfeita, mas fui desenvolvendo minha fé. Desenvolvendo. E isso que eu quero para ti. Eu não aceito que você tenha uma fé muito superficial. Eu não aceito isso. E este ano 2026, eu vou estar aqui trabalhando com vocês. Assim que eu cheguei de Israel, de viagem, vou começar a trabalhar e vamos começar a seguir. O Espírito Santo também vai conduzir, porque eu estou em meu altar. E eu quero santificar o nome de Deus através de minha vida, de meu tempo, para que você represente a Jesus, que este Jesus não está morto, este Jesus brota rios de águas vivas, como está passando para ti agora. Já se passaram tantos anos, quando isso me sucedeu, foi no ano 2009. E isso pode acontecer contigo, pode ocorrer contigo. Agarre esta oportunidade nesta vigília e já em algumas horas, já prepara sua mente, já esteja preparando-se e esteja falando com Deus. Diga, vai começando a falar com Deus já desde casa. Quando chegar na igreja, queda callada, não hable com nada, queda falando com Deus. Te preparas. As pessoas vão estar conversando, que se é o que estão falando, te queda firme em seu propósito, porque você tem alma, e você não vai, nada vai resolver sua alma se você não la valorar. Você tem que falar de ela para Deus. Que o rei disse, eu que criei em mim, como a dito a Escritura, de lo mais profundo de seu ser, brotarão rios de águas vivas. E eu quero ver este rio de água viva. Diga para Deus, abre neste livro de Juan, capítulo 7, versículo 37 e 38, e hable com Deus. Mira, Senhor, eu escutei, eu quero ouvir isso. Eu quero que este rio de água viva, eu não quero ser muito religioso, eu não quero ser artificial, sabe? E vulnerável às circunstâncias. Diga dessa situação. Diga, eu quero real, e o que o Senhor tem para me dizer, as verdades que eu tenho que resolver, se eu tenho que falar com algo, ser algo, o que o Senhor me pede, e hasta que me duele, que me confronta, que me avergüenza, eu vou cumprir, porque eu creio no que o Senhor falou. Eu creio, não são palavras minhas, gente, são palavras do Senhor Jesus. Então, diga isso para Ele. Nesta noite, aproveite, gente, já em seu interior, já vá com esse espírito.
Está bem? Que Deus a bendiga muitíssimo. E vamos nos próximos lives ou vídeos. Que Deus a bendiga muitíssimo. E conta sua experiência. Eu vou querer saber qual foi sua experiência de vida. Quais são os resultados? Um grande abraço para todos e nos vemos. Tchau, tchau.